A função f é dada pela tabela. A gente tem uma tabela aqui x, f de x, então quando x vale 1, f de x é igual a 4. Para x igual a 2, f de x é igual a 1, e assim por diante. Então aqui ele dá os exemplos, f de 2 vale 1, que é o que está aqui na segunda coluna, e f de 4 é igual a 5, que é a quarta coluna. E a pergunta é, quanto vale f de f de f, onde você itera aqui a função f 2004 vezes, e aplica ela no ponto x igual a 4. Então como que a gente resolve esse tipo de questão? Nota que a gente vai ter que aplicar a função f aqui muitas vezes, né? 2004 vezes. Então é claro que não é possível a gente fazer aqui na mão 2004 vezes. A ideia é fazer algumas vezes e perceber qual é o padrão que vai aparecer daqui. Por exemplo, se eu fizer só 2 vezes, né? O que acontece se eu fizer f de 4? Então pela tabela aqui eu sei que o f de 4 é igual a 5, né? Então isso daqui é igual a calcular f de 5. Porque f de 4 é igual a 5. E o f de 5 vale 2. Então a gente tem aqui na última coluna f de 5 é igual a 2. Então isso daqui dá igual a 2. Então se eu aplicar 2 vezes a f no ponto x igual a 4, eu obtenho 2. E se eu aplicar mais uma vez f desse negócio, então ficaria igual a f de 5, que seria f de 2. E aí se você olha na tabela, o f de 2 vale 1. Então isso daqui é igual a 1. E aí você percebe que se aplicar mais uma vez a f aqui nessa expressão, você vai ficar com f de 1, e o f de 1 é igual a 4. Então você vai retornar para o ponto inicial, que é o ponto 4 que a gente começou, que é justamente o padrão que a gente estava buscando. Então vamos reescrever isso daqui da seguinte forma, pensando aqui na f como uma função, né, que vai transformando o número. Então eu começo com o 4, se eu aplicar uma vez a f, eu obtenho f de 4, que é 5. Se eu aplicar a segunda vez a f, o f de 5 vale 2. Aí aplicar f de novo, f de 2 vale 1. E aí se aplicar mais uma vez a f, f de 1 é igual a 4. Então você percebe que se aplicar 1, 2, 3, 4 vezes a função f, você retorna ao ponto inicial. Então isso aqui aplicando f 4 vezes. E aí depois disso é fácil perceber o que vai acontecer, né? Se eu apliquei 4 vezes e eu retornei no ponto inicial, quer dizer que se eu pegar agora esse ponto 4 aqui e aplicar de novo f 4 vezes, então eu aplico mais uma vez, aparece o 5. Aplico outra vez, aparece o 2. Aplico outra vez, aparece o 1. E mais uma vez, 4 de novo. Então, sempre que eu aplicar f aqui, uma quantidade que é um múltiplo de 4, vai aparecer de novo o 4. Então, quando eu aplicar 4 vezes a f, aparece o 4. Quando eu aplicar 8 vezes, aparece o 4. Quando eu aplicar 12 vezes, aparece 4 e assim por diante. E a gente vai fazer o quê? Vai aplicar a f 2004 vezes. E o 2004 é múltiplo de 4. Então, em geral, não precisaria ser, né? Poderia ser que aplicar a f 2003 vezes, 2005 vezes. Então, o que importaria é você fazer a divisão. 2000, e seja lá qual for o número, 2004, 2005, mas no caso aqui 2004, dividido por 4. E aqui vai dar exato, vai dar 501 e o resto 0. Então, como o 2004 é múltiplo de 4, a gente já tem certeza que, quando aplicar 2004 vezes, a resposta vai ser 4. E aí, o que eu quis dizer com, se fosse 2005 vezes, o que teria? Então, a gente sabe que se aplicar 2004 vezes, a gente cai no 4. Então, quando aplicar 2005 vezes, é o mesmo que aplicar mais uma vez aqui. Então, cairia no 5. Se eu aplicasse 2006 vezes, cairia no 2. E assim por diante.